O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília. Nós seguimos com o quadro para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos em frente, Alexandre. Nosso primeiro assunto é a reação da Força Tarefa da Operação Lava Jato, aquelas declarações do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que no governo dele, nós falamos disso aqui ontem, a operação não tem razão de existir porque não há corrupção, a Polícia Federal e nem os procuradores têm de correr atrás de ministros, como acontecia em governos anteriores, disse o presidente. Os integrantes da Lava Jato emitiram uma nota dizendo que a corrupção é endêmica e que não acabou. Durante a transmissão que o presidente faz todas as quintas-feiras à noite nas redes sociais dele, disse que a Operação Lava Jato continua sim, não no governo dele porque não há corrupção, mas em outros setores, governos estaduais, municipais, e reafirmou que há mais de um ano não há caso de corrupção na esfera federal. Eu vou tocar a última vez no assunto aqui de acabei com a Lava Jato. É impressionante a hipocrisia de muita gente, né? E grande parte da imprensa. Para o meu governo não tem mais Lava Jato. Nós não temos uma notícia de corrupção. Então, para nós, a Lava Jato não tem, vamos dizer, finalidade, graças a Deus. Agora, para os demais órgãos do Brasil, alguns estados, alguns municípios, vai continuar funcionando normalmente. Ontem mesmo tivemos a Operação Lava Jato. Quase que diariamente temos a Operação Lava Jato. O Covidão nem começou ainda. O presidente acusou de má fé aqueles que interpretaram o que ele disse como uma estratégia para acabar com a Operação Lava Jato, para desmontar a Operação Lava Jato. Alexandre, gostaria de saber inicialmente qual a sua avaliação sobre a resposta que o pessoal de Curitiba, que a Força Tarefa de Curitiba deu à declaração do presidente, dizendo que a corrupção é endêmica e não acabou. Bom, nós estamos falando da Lava Jato, né? Não estamos falando da corrupção. Só se de agora em diante a Lava Jato virou sinônimo de corrupção. Não, Lava Jato era uma operação voltada às relações entre a Petrobras, uma estatal, né, e as empreiteiras, e seus afins, e suas consequências, e suas subsidiárias, né? Nessa operação não tem mais a Petrobras, até agora não apareceu nem caso de corrupção no atual governo na Petrobras, né? Nem na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil, nem nos Correios, lugares onde apareciam, né? Nem em ministérios, né, que eram entregues aos partidos, porteira fechada ao ministério. Então, eu acho que o pessoal lá de Curitiba tem que pegar esse ponto, né? A corrupção é endêmica, sim, é endêmica. É um vírus que está no Estado brasileiro, em todos os seus níveis, em todos os seus poderes. Está lá o vírus latente. Então tem que tomar medidas preventivas sempre para esse vírus não virar cinético, né? Não se movimentar, né? Porque se não tratar imediatamente, inflama, né? É igualzinho ao coronavírus, né? Vai para o pulmão. Aí vai para os órgãos vitais do governo, como aconteceu. A Lava Jato citou, agora mesmo pegaram 4 milhões na casa de um dos ex-funcionários da Petrobras que trabalharam de 2006 a 2013, por aí, pegando dinheiro. Essa operação, né, a operação já devolveu a Petrobras 4 bilhões e 600 milhões que roubaram. Não foi no atual governo, foi antes, né? Então essa operação continua. Lá no Supremo, graças ao foro privilegiado, o Supremo está com 166 inquéritos e 27, 28, 29 processos, inclusive meia dúzia contra o ex-presidente, né? Então essa Lava Jato continua até chegar ao fim, até pegar o último dos corruptos. Ficou muito claro que o presidente, fazendo ironia, dizem que eu quero acabar a Lava Jato. Aqui no meu governo já acabou, porque não tem mais motivo. Então, esse é o entendimento, né?
que continue a Lava Jato, sim, que vá até o fim pegando todos os que meteram a mão. Até agora conseguiram recuperar 4 bilhões e 600 milhões da Petrobras. Imagine só o tamanhão. O presidente Bolsonaro usou uma expressão ontem também nessa transmissão, Alexandre, dizendo que no governo não há uma gotinha de corrupção. Ele pode fazer essa declaração? É arriscado fazer uma declaração pública dessa para qualquer governante? Mas se eu dissesse que há uma gotinha de corrupção, eu teria que demonstrar e provar, porque é um princípio de direito que ao acusador cabe o ônus da prova. Então, se ele disse, está valendo a palavra dele até que alguém prove em contrário e demonstre. Vamos até o Supremo, então, Alexandre, porque ontem foi a última sessão no Supremo do decano Celso de Mello, que se aposenta agora no dia 13, né? Na terça-feira, segunda é feriado, dia 12, na terça ele se aposenta, depois de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. E ele votou, foi o único ministro a votar. O processo passará por todo o plenário ainda, faltam 10 votos, portanto, mas ele já votou. Aliás, como nós dissemos ontem também, o presidente Luiz Fux marcou o voto do ministro Celso de Mello para ontem, para que ele pudesse votar, evidentemente antes da aposentadoria, e ele votou para que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial naquele inquérito que investiga uma suposta interferência política do presidente na Polícia Federal, inquérito aberto a partir da denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro Celso de Mello criticou o que ele chama de privilégios e disse que nem o presidente pode estar acima das leis. Nós separamos um trecho. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derrogatórios do direito comum, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. O ministro disse também que não concordou com o depoimento por escrito feito pelo ex-presidente Michel Temer na época em que Temer era investigado. Diz que não há precedentes no Supremo para autorizar o depoimento por escrito de investigado ou réu apenas em decisões monocráticas. Alexandre, queria saber qual é a sua avaliação sobre o voto do ministro Celso de Mello, os critérios que ele apontou para reforçar a decisão que já havia anunciado anteriormente. Eu disse outro dia que seria o canto do cisne, né? O presidente do Supremo, o ministro Fux, teve a gentileza de deixar que o canto viesse sozinho. Ele falou sozinho. Durante 2 horas, quase 2 horas para dar esse voto, que o Sidney resumiu em 3 segundos. Disse, olha, não é por escrito porque não se dá privilégio, tem que ter isonomia em relação aos réus, né? Ele não é testemunha. O Sidney resumiu assim, ele levou quase 2 horas. Dizem que o outro indicado, esse desembargador Cássio, é muito conciso, né? Faria esse voto em 10 minutos, 5 minutos, sei lá. Mas é um paradoxo, no mínimo, né? Ele falar em isonomia num caso que não tem isonomia, porque é foro privilegiado, não trata todos como iguais. Alguns vão para o foro privilegiado. Então já está dentro de algo que, tratando os diferentes de modo diferente, né? E não como iguais, como determina a Constituição. Tem que acabar com o foro privilegiado, né? E a outra questão é que, na verdade, o outro presidente, né, depôs por escrito, e parece que é uma grande questão nacional, se vai depor por escrito ou não, sobre um caso cuja premissa é o chefe do governo está interferindo no seu governo. Essa é a premissa, né? Então nós vamos decidir se o chefe de governo está ou não interferindo no seu governo. É um negócio... parece coisa de Kafka, né? Mas, enfim, é o gasto de energia, né? Os outros vão votar depois e vamos esperar o resultado disso. Eu anotei aqui uma outra questão, né?
que essa premissa, a coisa mais básica que existe é que alguém que foi eleito para chefiar um governo, ele tem que chefiar o governo. Todo e qualquer cargo comissionado, cargo de confiança, cargo de chefia, está à disposição do presidente da República. Pode ter o chefe imediato, mas o chefe imediato, por sua vez, na cadeia de chefia, o Supremo, o chefe supremo do Poder Executivo é o presidente da República. E sobre essa premissa é que se desenvolve o restante da discussão, fingindo que não se olha para a premissa, para a base, para a raiz. Aliados políticos do presidente Bolsonaro começaram a acenar de forma positiva para um desmembramento do Ministério da Economia. E você há tanto tempo aí em Brasília, né, Alexandre, acompanhando a vida política do país há tanto tempo, sabe como surgem esses assuntos, né? Eles surgem, desaparecem, voltam eventualmente, alguém desmente, outro confirma, às vezes não dá em nada, às vezes acontece alguma coisa, né? Agora o debate é sobre a reestruturação do Ministério da Economia, que juntou, né? Quando o presidente Bolsonaro formou o ministério, ele criou o Super Ministério da Economia, abrigando trabalho, previdência, indústria e comércio, que em determinados governos, em outros momentos, eram ministérios separados, né? E agora, alguns veículos de imprensa, alguns políticos começaram a falar na possibilidade, por exemplo, da recriação do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, que serviria para aproximar ainda mais o centrão do governo. O ministro Paulo Guedes, que hoje comanda esse super ministério, com todos esses antigos ministérios sob guarda-chuva dele, disse durante um evento sobre a reforma administrativa, que isso é bobagem, que isso não existe, conversa fiada, foi a expressão que ele utilizou. E à noite, na transmissão pela internet, Alexandre, o presidente chamou de fake news essa discussão sobre desmembramento do Ministério da Economia. O Colombo, eu estava lembrando, né, do passado, saudosismo, né? Tempo em que Ibrahim Suede era colunista social e eu trabalhava no Jornal do Brasil. Quem dava esse tipo de informação era o Ibrahim, né? Porque lá no Jornal do Brasil, se a gente aparecesse com uma notícia dizendo fontes, tem gente falando, mas quem são? Qual é o pai, qual é a mãe dessa criança, dessa notícia? Quem disse? Quem está bancando? Você que está bancando? Não. Dá para o Ibrahim, então. Né? Aí o Ibrahim disse, olha, em sociedade tudo se sabe, tudo se comenta. Estão rumorejando que... Né? Aí, parece que o Paulo Guedes, que já caiu nessa, não cai mais. Aí inventam, né? Tem a narrativa, tem a história. Estão dizendo aí e tal, estão dizendo. Mas quem está dizendo? Ninguém assume. Aí leva para o Paulo Guedes responder sobre algo que não tem pai nem mãe. Não tem sujeito, né? Aí o Paulo Guedes agora não responde mais. Ele já caiu nessa, não cai mais, né? E o dono, o chefe do governo, diz que não é. Então, não é. Continua a tentativa, parece assim meio infantil, pueril, ou meio irracional, de tentar enfraquecer o Paulo Guedes, tentar divide e reina, né? Então, dá a impressão de que é isso que está acontecendo. Então, nós estamos discutindo sobre alguma coisa que apareceu lá, surgiu, alguém inventou e ninguém assumiu. Pois é. Vamos falar, então, de algo concreto, ainda na área da economia. As vendas do varejo, agora em agosto, aumentaram quase 3,5% na comparação com o mês anterior. São dados divulgados pelo IBGE. O resultado, segundo o Instituto, foi impulsionado pelo pagamento do auxílio emergencial. Esse é o resultado da pesquisa do IBGE. O volume de vendas do mês foi o maior da série histórica da pesquisa, que começou há 20 anos. Essa ação de transferência de renda do governo ajudou, e a gente tem falado nisso aqui quase que diariamente, não é, Alexandre, com dados diferentes disponibilizados por órgãos
oficiais ajudou muito a retomada de diversos setores da economia, mas na mesma medida em que esse reconhecimento é necessário e óbvio, de acordo com os dados passados por órgãos como o IBGE, há o temor também do que pode acontecer com o fim do auxílio emergencial, né? Já com a diminuição do valor e, eventualmente, com o fim do auxílio emergencial, se não houver a rapidez suficiente para substituir o auxílio pelo Renda Cidadã, que o governo está tentando colocar de pé, achar uma fonte de financiamento aí, agora parece que ficou para depois da eleição, né? Pois aí de novo, a nossa tentativa é de vincular isso, né, essa reação, ao auxílio emergencial, porque ele vai terminar e temos lá um caso negativo. Mas não é o brasileiro, não é o governo, não. É o brasileiro que está reagindo. Né? 6,1% em setembro de aumento das vendas de varejo sobre setembro do ano passado, quando não tinha pandemia. 3,4% sobre o mês de agosto anterior. Isso é recorde de setembro, desde que ficaram contando esse índice. Em fevereiro de 2006, se não me engano, começou. Mas não é só isso. Veja só, carros usados. Aumentou 10% as vendas de carro usado em setembro. O que significa isso? Né? O pessoal está com dinheiro. Né? Mas não é só esse auxílio emergencial, meu Deus do céu. Né? Vejam só, a poupança teve um superávit em relação às retiradas, né, dos depósitos de 13,2 bilhões em setembro. No ano todo deu 157 bilhões de depósitos na poupança. 157 bilhões. Né? E se a gente olha, as exportações estão explodindo. Né? Inclusive, quem está exportando está ganhando dinheiro, porque o dólar está lá em cima. Olha o índice da indústria, é recordista também. Indústria. Né? Começou lá o primeiro sinal em junho, quando se reaqueceu um alto forno lá em Ipatinga. Puxa, demanda de aço, portanto, a indústria. Né? A indústria está aumentando a demanda. E aí vem a indústria, o índice da indústria, é o índice de gerentes de compras. O PMI, 64,9% é o recorde histórico desde fevereiro de 2006. Né? O nosso PIB, que diziam que ia cair 8%, talvez caia 4%. O PIB da Europa, o FMI diz que vai cair 8%, deixando de lado a Inglaterra. Os próprios ingleses dizem que não são europeus, né? Mas, enfim... E aí a gente viu, hoje a gente deu aí em primeira mão, né, 0,64%. O IPCA, o que significa isso, essa alta? Né? Significa aquecimento da demanda. Isso é básico da lei de oferta e da procura. Então o brasileiro todo está reagindo. É a resiliência do brasileiro. Né? O brasileiro disse, olha, peraí, vamos lá, eu quero resolver minha vida. Criaram 1 milhão de novas empresas. Micro e pequenas empresas, o pessoal ficou desempregado. A carteira, o seguro-desemprego caiu 10% em relação a setembro do ano passado. Né? Durante o ano inteiro, o seguro-desemprego só aumentou 5,7%. Então, esses brasileiros meteram a mão na massa, né? Enquanto os outros ficaram rumorejando, o Brasil real está tocando a sua vida. Alexandre, então, uma ótima sexta-feira, excelente final de semana e até segunda, hein? Aproveitem o fim de semana.